Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Suplicamos, Senhor, as vossas bênçãos para a vossa seara, para os vossos trabalhadores, para as tarefas desta noite. E rogamos, ajuda-nos a sintonizarmos com os vossos obreiros da vida eterna, a fim de nos fazermos ferramentas dóceis e úteis aos vossos tarefeiros. Em vosso santo nome, damos início ao trabalho desta noite. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. O que ouvimos, meus irmãos, ter feito soar em nossos corações e nossas almas de como a prece é importante. E é exatamente sobre a prece que nós temos trabalhado nessas últimas 3 semanas, e hoje nós damos continuidade até o final do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Na seção 22, os espíritos, obreiros da luz superior, nos instruem sobre a maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases ajuntadas maquinalmente, articuladas maquinalmente umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer outro dever. Seria esta a oração que realmente o Pai Eterno espera de nós? A prece daquele que segue a vontade de Deus, a prece do cristão, a prece daquele que segue os mandamentos divinos, do espírita, seja ele de qualquer culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos espirituais, com os seus guias e mentores espirituais, para ao ir no contato com eles, mais força e perseverança. Essa prece deve subir humildemente aos pés do Senhor, para lhe recomendar que somos fracos, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Ela deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de se elevar até o Criador. E ela deve, assim como aconteceu com Jesus no Tabor, transfigurar a todos nós, como aconteceu com Jesus,
a fim de que essa prece chegue aos pés do Pai Eterno, nívea e radiosa de esperança e de amor. Então, pelo que vemos aqui, durante o período noturno dos nossos sonos, nós então nos desdobramos para mais aprendizado. Então, talvez a nossa escola, porque o dia todo nós estamos tanto nas ações da matéria, que muitas vezes não temos tempo nem de lembrar para fazer a nossa oração. É possível que nos nossos períodos de desdobramento nós estejamos até orando mais do que no próprio tempo que nós temos aqui na Terra. Mas aqui se faz a lembrança que quando se levanta pela manhã, já devemos orações matinais, não é mesmo, irmão João? Como é assim o processo, né? Fernando. Existe uma mensagem interessantíssima no livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Chico Xavier. Essa mensagem chama Além do Sono. Essa mensagem foi ditada pelo instrutor Calderaro em 17 de fevereiro de 1955. Calderaro diz que durante o período de sono nós podemos ser úteis aos mentores espirituais. Ele diz que se nós tivermos um dia bem vivido, nós teremos uma noite bem assimilada. Se nós tivermos um dia mal vivido, a nossa noite será a vez de perturbação e de pesadelo. E muitas vezes, à noite, quando nós temos um pesadelo, nós colocamos culpa, é aquilo que eu comi, é por causa disso que eu estou tendo pesadelo. Mas nós esquecemos de revisar os pensamentos, os sentimentos que nós emitimos durante o nosso dia. O Calderaro diz o seguinte na mensagem, da importância da pessoa, antes de dormir, fazer a prece, para que ela possa servir de instrumento útil aos benfeitores espirituais. E muitas vezes eles notam a carência desse tipo de pessoa, e raras são as pessoas que levam um dia bem vivido para que à noite possam servir de instrumento de auxílio aos irmãos, tanto encarnados como desencarnados. Ele diz o seguinte, que se nós levarmos uma vida equilibrada, se nós procurarmos cumprir com os nossos deveres profissionais, de forma que o Evangelho nos dita, nós seremos instrumentos úteis na mão dos benfeitores espirituais. E a gente observa uma coisa interessante quando se fala em oração. Em Lucas, capítulo 11, versículo 1, ele diz, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus, quando respondeu essa solicitação de Lucas, ele não prescreveu nenhuma posse, nenhuma postura especial, nenhuma roupa especial, nada. Ele simplesmente deixou do seu coração, misericordioso e justo, fluísse as suas palavras de luz, para que todos nós pudéssemos agora aproveitar no seu santo Evangelho. Na orientação dessa mensagem, nos ensina que a primeira atitude nossa, após voltarmos ao corpo, ou seja, ao despertarmos no corpo físico, deveria ser sempre a oração. Ou seja, nos relacionarmos com Deus no início do nosso dia, no plano corpóreo. E relacionar com Deus é, dentro da nossa possibilidade, tentarmos vibrar na vibração do amor. Por isso que ele fala que não são as palavras. Não está se tratando de palavras. A comunicação com Deus é uma comunicação de sentimentos. Não é de quantidade de palavras, não é de palavras mais bonitas. Deus não vai ouvir a prece de alguém que tenha um vocabulário muito erudito, diferente de uma pessoa muito simples, analfabeta, que não sabe dizer palavras bonitas, mas que ora com sentimento. Então, nós já falamos isso outras vezes, mas é bom lembrar a Maria Teresa de Calcutá, quando perguntada sobre isso, né? Somente nas dificuldades, que para ela são muitas, né? E chega necessidade de todos os lados. Como é que ela fazia? E ela disse que orava a Deus. E o que a senhora diz para Deus? E ela responde, eu não digo nada, eu fico só ouvindo. Ele ficou meio sem
E o que Deus responde para a senhora? Ele não fala nada, ele fica só me ouvindo. Porque o relacionamento de sentimento não é de palavras. Claro que eu não estou na condição de Madre Teresa, mas hoje eu tive a alegria e o prazer de estar com a minha mãe na minha casa. Às vezes eu quero arrastá-la para lá e ela não vai. A velhinha desobediente. Então, a gente às vezes fazendo leitura, próximo do outro, às vezes não estamos falando nada, mas a vibração de harmonia, de olhar, de sentir, de estar perto, não precisa falar. Então, com Deus, a relação é assim, é uma relação de sentimento. Então, ao iniciarmos o nosso dia, ao irmos, porque Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai nos dizer que orar é nós virarmos o espelho da nossa alma em direção ao sol divino e refletir a luz de amor do Criador nos vales de sombra e de dor. Então, ao iniciarmos o dia, orar. E não esquecermos, antes de encerrarmos o nosso dia, de voltarmos ao mundo dos espíritos, também orarmos a Deus para que a nossa jornada no mundo espiritual também seja bem assistida. E o Evangelho ainda nos ensina o que é útil de se pedir nas nossas orações e o que tem muito menos utilidade e provavelmente não será concedido. Então, que ouçamos: a vossa prece deve conter um pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade, de verdade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, às quais nós estamos designados, que vos dê alegrias e riquezas, rogai que vos conceda os bens mais preciosos, os bens que vêm do coração, a paciência, a resignação, a fé. E não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, que a gente pede a Deus, na verdade. O que nós estamos frequentemente pedindo a Deus? Já vos tem lembrado de pedir melhora moral, a melhora do íntimo, a melhora das ações? Oh, não! Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e haveis com frequência reclamado: Deus não se ocupa conosco. Ora, como não se ocupa conosco? Insensatos somos nós, ingratos somos nós. Se nós descêssemos ao fundo das nossas consciências, quase sempre depararíamos em nós mesmos e reconheceríamos em nós mesmos os males que são ponto de partida para as nossas próprias queixas. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar. Vejam bem, apenas pedir que a nossa melhora íntima ajuda o socorro para que nós mudemos o nosso aspecto moral de melhora íntima. E todas as demais graças e consolações serão derramadas como uma torrente sobre vós. Então eu estou achando que nós estamos fazendo o contrário. Estamos rogando as coisas materiais, quando na verdade as coisas materiais são as consequências da nossa modificação espiritual. Irmão Fernando e irmão João, esse é um comentário interessante, uma seara. Quando você falou em fé, o que é a fé? No livro Agora é o Tempo, psicografia do Chico de Emmanuel, diz que perguntaram ao sábio: o que é a fé? O sábio
pensando, respondeu. Os pontos da fé: no sofrimento, aceitação; na tentação, resistência; no trabalho, alegria; no progresso, proveito; na dificuldade, paciência; na tribulação, esperança; na caridade, silêncio; na ofensa, perdão; no relacionamento, gentileza; na enfermidade, calma; na crise, coragem; no tumulto, serenidade; na provação, ânimo firme; na abastança, prudência; na carência, otimismo; na profissão, honestidade; na afeição, equilíbrio; no lar, mais amor. Se nós observarmos bem, torna-se muito difícil, às vezes, nós termos essa fé constante. É por isso que às vezes nós falamos: nossa, eu não tenho fé mais. E quando aparece algum problema de tribulação, algum problema de dificuldade, às vezes nós abandonamos o barco e deixamos as coisas irem de qualquer forma. É por isso que no livro Baú de Casos, do Cornélio Pires, chama Problemas da Fé, relaciona vários casos. Um deles, um senhor pertencente à seara espírita, e no momento de dificuldade, ele abandonou a seara espírita, porque ele estava sem dificuldade no seu lar, e acabou ainda xingando os guias como se fosse culpado da situação que ele passava. E outros casos a mais, que a gente observa, que no momento de dificuldade, se nós tivermos o equilíbrio necessário, realmente aí nós estamos com aquela fé que Jesus diz, no tamanho do grão de mostarda. O Haroldo da Dias contou uma situação com o filho dele. Ele levava o filho para poder receber a vacina, a imunização, e aí o filho, atemorado, né, pela injeção, e fala com ele assim: pai, vai doer? Então, eu acho que qualquer pai gostaria de falar assim: não, filho, não vai doer, não vai doer, vai ser tranquilo. Mas ele teve um discernimento que eu achei muito apropriado. Ele pegou o filho, pôs no colo, segurou a mão dele, falou: filho, vai doer, mas eu estou aqui, tá? Eu estou com você, vai passar, isso passa. E ele se sentiu fortificado, tomou a injeção, não chorou e terminou. É mais ou menos isso para nós. Muitas vezes a nossa oração de meninos espirituais é para não tomar vacina. Mas a vacina é que vai nos fortalecer para não pegarmos as infecções, por exemplo, das tentações. Então, determinadas provas que estão no nosso caminho e que não foram colocados por senão outro que nós mesmos, são necessárias para aprendermos e modificarmos a nossa conduta seguindo o modelo e guia que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que tem de difícil que se aparece na nossa vida é projeção do que trazemos dentro de nós. Porque nós não conseguimos enxergar a trave do nosso olho, aquela madeira grande do nosso olho, e conseguimos enxergar o cisco no olho do nosso semelhante. Mas quando essa dureza de coração nossa sai de nós e se projeta no outro, porque quando está em nós achamos que era um cisco menor que o cisco do semelhante. Mas quando ela é projetada fora, nós achamos uma trave enorme, que é muito difícil, que não dá para carregar. Então, a oração, muitas vezes, não vai mudar o nosso problema, mas vai mudar nós com relação ao problema, para poder vencer e superar. E o Evangelho nos coloca que é fundamental que a nossa prece, para que ela atravesse os espaços e chegue aos pés do Pai Eterno, que ela seja uma fé onde nos coloquemos na nossa pequenez diante do nosso Criador e do Criador do Universo. Que
tenhamos essa profunda humildade de alma e de espírito e que possamos dizer palavras como essas. Sede bendito, meu Pai. Portanto, meus irmãos, não é o ato de contrição ou vos humilhardes diante do Supremo Juiz quando sentis que falistes? Sim, é nossa obrigação nos humilhar perante o Pai Eterno, porque Ele é o nosso Criador. Mas como Pai em sabedoria suprema, Ele nos ensina que devemos dizer: perdoai-me, meu Deus, pois pequei. Pequei por aquilo que frequentemente contraria no meu ego os vossos ensinamentos mais fundamentais da lei universal, do amor e da caridade. Então, onde é que frequentemente nós pecamos mais do que pensamos? Pecamos exatamente no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na falta de capacidade de enxergar o nosso próximo, portanto, na falta de caridade. Os nossos erros estão dentro de nós mesmos. Então, com a oração, pedimos ao Pai Eterno que nos ensine a mudar intimamente e moralmente, para que nós mesmos possamos trabalhar em nós aquilo que é nossa responsabilidade, as más inclinações que nós trazemos dentro de nós. Então, devemos ainda pedir: dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. É tão fundamental esse pedido que eu gostaria também de uma avaliação do irmão João, do irmão Fernando, sobre a importância de nós fazermos esta, digamos assim, essa limpeza dentro do nosso coração. No livro Palavras de Vida Eterna, tem uma lição interessante que chama Socorro e Concurso. Emmanuel comenta uma passagem do Novo Testamento, que está em Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quantos pães tendes? Quando Jesus pergunta, ele diz o seguinte: porque Jesus perguntou de quantos pães necessitamos? Ele diz que, em verdade, Jesus conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas dos apóstolos que ofereciam. Então, quando nós pedimos, nós temos que realmente dar alguma coisa, para que nós obtenhamos o resultado daquilo que nós estamos pedindo. Ele diz o seguinte: que o ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em vosso favor as possibilidades ainda diminutas do nosso próprio esforço. Nós temos que apresentar alguma coisa, um sentimento, um bom pensamento, um equilíbrio. E muitas vezes nós pedimos coisas de qualquer forma. Às vezes nós oramos até para que alguém não tenha sucesso em seu trabalho. Nós estamos enviando setas de inveja, sentimento desequilibrado. Então ele diz o seguinte: se nós realmente oferecemos algo de bom antes da prece na nossa vida diária, então a nossa tendência é muito melhor em sintonia com os mentores espirituais. A própria palavra oração tem dentro dela a palavra ação. Então, orar não é só pedir, é agir em favor daqueles que têm menos do que nós, porque aí estaremos compreendendo a mensagem do Cristo. Orar sem deixar de servir. A última parte do nosso capítulo diz respeito a 2 parágrafos relativamente pequenos, mas com grande intensidade. Grande intensidade para nos comover toda vez que lemos dele. Esses parágrafos foram escritos pelo irmão Santo Agostinho. E eu gostaria, antes de ler esses parágrafos e abrir para os comentários, que o irmão Fernando nos falasse um pouco sobre quem foi o irmão Santo Agostinho e qual a contribuição dele para o nosso entendimento
da fé. Eu não sabia que você ia falar antes, eu ia fazer um suspensezinho, né? Que eu ia contar a história sem falar, para depois falar. Mas, Santo Agostinho, por volta de 350 aproximadamente, depois de Cristo, de uma família de boas condições, ele nasceu no norte da África. Sua mãe, uma cristã fervorosa. Seu pai, corpóreo daquela época, ainda muito atrelado à matéria e um espírito ainda sem aquele desejo de crescimento espiritual. E ele era para Mônica, que era o nome da mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica depois, né? No começo era Mônica. Uma difícil tarefa, porque, digamos caridosamente, que ele não era fácil. E ela, com muita oração, conseguiu, apesar de todo o comportamento hostil dele, não perder a sua conduta e tentar fazer com que Agostinho se ligasse com ela ao Divino Mestre. Mas tão logo a influência do pai se fez mais presente, aí, em vez de carregar um que era o pai, ela teve que carregar dois, porque o filho vinha se tornando cópia do pai. E isso foi até a adolescência, onde a dificuldade ainda se tornou maior, porque ele estava mais independente ainda da influência dela. E ele acabou se trilhando por convicções, por uma vida que nós chamamos hedonista, que é aquela de viver pelo prazer do corpo exclusivamente. E ele mergulhou fundo nisso, até que começa a despertar um pouco, estudando filosofia, fazendo algumas reflexões, até que ele ouve palestras de um emissário divino, de nome Ambrósio, que toca profundamente o seu coração. E a partir dessa sensibilização da alma, porque se a mensagem do Cristo não tocar em nós o sentimento, fica só uma informação. Mas ele sentiu tocado verdadeiramente na alma. E a partir daí, há todo esse despertamento, e ele torna-se talvez o mais importante teólogo da Igreja Católica, principalmente com a publicação das suas confissões, em que ele relata tudo isso e toda a sua transformação, mas sem nos esquecermos que quando ele modifica, em conversa com a sua mãe, ela fala com ele. Porque quando ele faz a modificação, ele já estava com 27 anos, quando ele muda a sua conduta. Foram 27 anos de oração ininterrupta da mãe. Mas como disse Jesus, aquele que pede, recebe. E as orações dela não foram infrutíferas. Se frutificaram na conversão dele, que passou a ser o Santo Agostinho. Histórias como a de Santo Agostinho, como de Paulo Apóstolo, são estímulos para todos nós, para indicar que nunca é tarde para começarmos a nossa trajetória em direção ao Cristo, em direção ao Pai Eterno. E vamos ouvir então as palavras de Santo Agostinho, nesta última parte do capítulo, antes que nós possamos abrir para mais comentários, ipsis literis, ou seja, exatamente como está escrito aqui. Ele nos fala sobre a felicidade que a prece proporciona.
Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande faz a fé, faz bem a fé ao vosso coração, e como induz a alma ao arrependimento e à prece, a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora, e ora do coração. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam, se abrem. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por estes mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que a brisa matinal, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, as doces emoções que se passavam na alma do Cristo. Se bem que o Cristo, naquele momento, era vergado, ou seja, encurvado ao peso de um madeiro infamante, de uma cruz pesada. Ele ia se morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Os comentários. Esse capítulo fala sobre a alegria da prece. A maior alegria da prece para nós é quando nós fazemos a prece e somos atendidos. No livro A Vida Escreve, tem uma passagem. O Senhor reuniu com sua família para fazer um culto no lar. Era ele, a esposa, os 2 netos. Era por volta de 20 horas. Ele pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, e mais um livro auxiliar, parece Fonte Viva, iniciou a leitura do Evangelho, fez a leitura, fez a prece, e a esposa fez a leitura do outro livro auxiliar. E os netos perguntaram a ele: vovô, sempre você faz a prece, peça a Jesus para nos visitar. Tá bem, meu netinho. Aí pediu que Jesus fosse visitá-lo. Eles terminaram a prece, terminaram o culto, e a senhora foi preparar então o lanche, fazer o café para que eles pudessem lanchar. Quando eles estavam fazendo o lanche, aí bateram a porta. E a senhora perguntou: nós estamos esperando alguém, alguma visita? Não, nós estamos esperando ninguém não.
Aí a criança foi lá abrir. E quando abriu, era um irmão necessitado. Aí a esposa, meu Deus do céu, não é possível uma hora dessa, um mendigo bater na minha porta, esta hora da noite. Aí a criança, não, nós não pedimos que Jesus viesse visitar, então Jesus veio na figura do necessitado. Porque às vezes, né, nós pedimos Jesus, mas quando chega necessitado, às vezes a gente se estrila um pouco, né? Nós queremos realmente a presença de Jesus, mas ele vem na forma do irmão necessitado. Aí o Senhor foi bem recebido pela criança, que o levou, fez que participasse do lanche noturno, e falou para o avô dele, vovô, já que Jesus veio nos visitar na figura do nosso irmão, então nós vamos ver quais são as necessidades dele. Então eles pegaram, anotaram todas as necessidades do irmão necessitado, inclusive o endereço, e no outro dia, então, eles foram auxiliar esse irmão necessitado. Então a gente observa nesta passagem que às vezes nós pedimos sempre a Jesus que nos visite. Ele vem na figura de um irmão, na figura de uma mensagem que alguém nos passa, uma leitura edificante e outra forma a mais que Jesus passa para nós. Se nós soubermos entender a linguagem da espiritualidade, né, nos atende em nome de Jesus, realmente nós podemos usufruir e tirar boas lições na nossa caminhada espiritual. Para nós fecharmos esse capítulo, pensamos em trazer uma oração que pudesse nos exprimir de uma maneira muito pura, muito singela, mas ao mesmo tempo muito profunda, o que de fato nós devemos pedir nas nossas orações. E é através da psicografia da irmã Maria Dolores, através do Espírito, ele foi psicografado por Chico, né? Nós temos aqui então esta... Você sabe fazer um pedido, porque é uma oração que fechássemos os olhos e ouvíssemos procurando trazer para dentro de nós essas palavras. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço, aquelas súplicas indevidas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, como a estima, a concessão, a posse, o prazer, em meu caso, talvez fossem espinhosos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário. Se cumprir o meu dever, agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Para as palavras finais do irmão Fernando, do irmão João, 2 minutinhos, e vamos ao nosso trabalho. Minha parte é só que Jesus nos abençoe. Não tem mais nada para falar. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que a paz esteja convosco. Vamos começar a nossa.